Então, eu preparei um exercício de fixação, com algumas questões de porcentagem, mas vamos dar uma pequena revisãozinha, né? No Classroom eu já coloquei os slides, coloquei também os exercícios da apostila resolvidos, certo? Então, nós temos várias questões de porcentagem, eu vou fazer outras questões já, ok? E depois da revisão, se der tempo, a gente continua o assunto de cinemática que não vai cair nessa avaliação. Vai ser para o quarto bimestre. Então, vamos lá fazer uma revisãozinha simples. Esses slides já estão no Classroom, certo? Deixa eu ir aqui a partir do slide... Aqui. Você sabia que ao afirmar, por exemplo, que a passagem de ônibus teve um aumento de 15%, isso significa que a cada 100 houve um acréscimo de 15? Isso. Que porcentagem significa por 100? Sim, também. Deixa eu compartilhar agora. Se eu não compartilhar, vocês não vão ver, né? Vai chegar já para vocês. Então, porcentagem significa uma proporção por 100. Certo? É alguma coisa relacionada com 100. Por cento. Por 100. Então, 100 vai ser alguma coisa relacionada com 100%. Com 100, né? Vamos dizer assim. Que a gente tinha, as matemáticas chamam 100 de a totalidade, por exemplo, daquela amostra. Eu acho que agora já está compartilhando. Aqui. Já está com... Ai, furei. Ai. Já está compartilhando aí, já? Já. Já está conseguindo ver o parágrafo? Pronto. Então, 3% significa 3 por 100. Ai, tá doendo. 3% significa 3 por 100. Certo? 4%, ou 0,41% também significa 0,41 por 100. Então, você tem a forma percentual. Então, sempre na porcentagem você vai ter três formas. A forma percentual. Cadê? Ah, meu Deus do céu. Nós temos a forma percentual. Nós temos a forma fracionária. E nós temos a forma decimal. Às 8h50 você me lembra de fazer a chamada, viu alguém? Eu sempre me esqueço. Forma percentual, forma decimal e forma fracionária. Então, são três formas de você representar, por exemplo, a porcentagem. Mas a porcentagem é representada assim, né? 0,41%, forma percentual, a mesma coisa, 0,41 por 100. É a forma fracionária disso aqui. E a forma decimal disso aqui? Se você dividir por 100, você desloca duas casas para a esquerda, vai dar 0,0041. Certo? 12% é 12 por 100, 0,12 e assim por diante. Nós temos a forma percentual, fracionária e decimal, de representar isso aqui. Deixa eu ver quem quer querendo entrar na aula. One shoot, eu sempre me esqueço. One shoot é Danilo, né? Eu acho que é Danilo. Ou seja, 12 por 100 é a mesma coisa de 3 por 25. Ó, 12%. Você pensa que é diferente, mas não. Para saber se é igual, você tem que deixar os denominadores iguais. Denominadores, né? Diz a matemática. Então, 12 por 100 é 3 por 25. Proporcionalmente, a proporção é. A proporção é a mesma. Porque só se dividir os dois por 4 vai dar a mesma proporção. 12%. A porcentagem é a mesma. Certo? Muito cuidado nisso aqui. Você pensa, por exemplo, que 3 por 25 é menor do que 12 por 100, porque o 3 é menor do que o 12. Mas não, você tem que deixar os denominadores iguais. Isso eu acho que é matemática do sexto ano. Certo? Aqui nós temos a porcentagem. O que é porcentagem? Proporção calculada em relação à grandeza de 100 unidades. Está vendo 100? Quantia que corresponde a tanto por cento de outra. Porcentagem percentual. Dicionário. Mas o que interessa para nós é fazer o quê? As continhas, né? Determinado produto que custa R$ 150 obteve um aumento de 3%.
Qual o valor do acréscimo? Ó, ele deu a percentual. Tá doendo, viu? Ai, que furinho de nada, mano. Então, a maioria das pessoas acha que é o quê? Ah, meu Deus do céu, vou morrer. Nem dá para ver o furo doendo. Um determinado produto que custa 150 obteve um aumento de 3%. O que é que o pessoal erra? Bota 150 mais R$ 3. Certo? A maioria do erro é isso. Por quê? Você está dando um percentual, mas você não está sabendo o quanto aquilo custa em dinheiro. Então, você tem que transformar o percentual em dinheiro, nesse caso aqui. Então, o primeiro que eu tenho que saber, quanto é 3% de 150? Quantos reais isso significa? Tá vendo que é uma relação? Eu dei o percentual, tenho que saber, essa representação em percentual representa quantos reais? Claro que reais é por causa da questão, certo? Isso representa quantos reais quantos reais isso representa de dinheiro? Quanto custo? Quanto custo não, quantos reais? Então, primeiro eu tenho que saber 3% de 150. É como a gente transforma. Transforma não, sabe, né? A primeira forma. 3% significa 3 por 100, vezes 150. Então, uma forma de você saber quantos percentual representa uma coisa, você faz isso aqui, ó. 3% de 150. 150 é o total, aumentou 3% em relação a 150, não foi? O preço era esse. Então, esse de, a matemática diz que você pode substituir por vezes, o 3% você transforma em fração, e aqui você ficou com a multiplicação de fração, né, Pedrinho Manuel? 3 sobre 100 vezes 150, uma multiplicação de fração. O que é que você faz? Multiplica os de cima, vezes, multiplica os de cima pelos de baixo. Multiplica os numeradores, depois multiplica os denominadores. 3 vezes 150 dá 450. É o numerador. E os denominadores, 100 e 1. Ah, pessoal, não estou vendo esse 1, não. 3 sobre 100 vezes 150, quando não tem denominador, você subentende que é 1. 100 vezes 1, 100. Então, a fração ficou 450 sobre 100, que dá quanto? R$4,50. Então, 3% significa R$4,50. Então, se você custava 150, aumentou 4,50, vai para R$154,50. Não é verdade? Você pode trabalhar com forma fracionária, mas você pode trabalhar com forma decimal, que vai dar exatamente a mesma coisa. Certo? Ou você pode trabalhar fazendo uma regra de 3 simples. Lembrando, forma fracionária, forma decimal, ou fazendo uma regra de 3 simples. Das 3 formas, você chega no seu objetivo, que é a resposta. 150 é o total, 100%. 3% representa quanto? X. Montei a regra de 3 simples, ó. Imagina a gente dar a porcentagem sem vocês verem regra 3 simples, sem saberem, né? Não dá. Fazendo os meios por extremos, aqui não precisa ver se é direto ou inverso, porcentagem, vai dar exatamente a mesma coisa. Quem está querendo entrar? 8h50 eu vou fazer a chamada. Maria Luísa, eu quero saber se é qual delas. Eu acho que é as... não sei. Maria Luísa, quero saber quem é a Maria Luísa. Vamos lá, fazer a chamada. Presença no dia 13/11, às 8h51. 13/11 de 2020, depois de Cristo. Eu, Ana Beatriz Fonseca, Ana Cecília, Ana Caroline, Antônio Daniel, Carlos Roberto, Davi Dantas. O Davi é Davi Cardoso ou é Davi Otávio? Depois me diga, certo? Maria Eduarda Esse é o Holanda. Davi Cardoso. Davi Cardoso, pronto. Cadê Davi Otávio, que eu nunca mais vi? Ou é Davi Dantas, Davi Otávio? Será que é Davi Dantas? Ele colocava Davi Otávio. Mas se eu não me engano, só tem 2 Davi, esse aqui é Davi Otávio. Aqui. Maria Eduarda Holanda, Eduardo Tavares, Ellen Júlia, Gabriel Ezequias, Giovana Henrique, João Augusto,
João Carlos, João Pedro, João Vinícius, Josias, Júlia Letícia, Letícia G, Lídia Maria, Luana Salgado, Maria Eduarda Fonseca, Maria Luíse, Maria Luísa Silva, Mariana Helena, Marina Costa, Marina Farias, Marina Mesquita, Muilson, Pedro Manuel, Raíssa, Rian, Sara, Vinícius Felipe, Vitória Pacheco, Vivian e Yuri. Pronto, fiz a chamada. Nós temos 39 hoje. Professor, o Davi que você falou o nome, porcentagem. ele disse que tem 3 Davi, não é só 2, não. O nome do Davi que você falou, que você estava com dúvida de qual era, ele disse que não é. Tem 3 Davi, ele falou. Certo. E são 3 Davi. Então tem Davi Dantas, Davi Cardoso, né? E Davi Otávio. Então 3, pensei que eram só 2. Vamos lá continuar. Alguma dúvida até aí, gente? Alguma dúvida? Então, na porcentagem, cuidado com o que é que ele quer. Aqui ele perguntou quanto é que ficava o preço final. Às vezes ele dá o preço final, que eu acho que a gente vai fazer no exercício de fixação que eu coloquei, para você saber a porcentagem, certo? Para você saber quantos por cento foi o aumento. Então, você tem que saber fazer, Caio Vitor entrou agora, você tem que saber fazer essa relação. Quem ele quer? Por isso que eu sempre faço porcentagem com regra de 3, simples. Porque na regra 3 você coloca a variável e coloca a porcentagem, sempre. Você vai ter a coluna da porcentagem e vai ter a coluna da variável. Por exemplo, nesse caso, a gente fez a variável preço, mas pode ser variável tempo, pode ser variável velocidade, ou seja, N formas de você fazer, N variáveis que você pode relacionar com porcentagem. Certo? Número de aulas, por exemplo, a gente deu quantos por cento do total já durante a pandemia. Então, nós temos a coluna porcentagem, nós temos a coluna variável, X, que a gente chama, porque pode ser qualquer uma. Por isso que eu sempre monto a regra de 3 simples, que eu acho bem mais fácil. Não se complica. Certo? Colocando a regra de 3 simples. Porque se você for trabalhar com outra coisa, pode ser que daquelas duas formas anteriores, fazendo a forma fracionária decimal, você se confunde. Mas fazendo a regra de 3 simples, você não se confunde. Certo? Montando a regra de 3 simples. Desse jeito aqui, ó. Tá aqui, esse jeitozinho aqui. Eu costumo fazer sempre desse jeito aqui. Certo? Deixa eu ver uma questão que a gente fez. Deixa eu ver, porcentagem resolvida. Ó, essa questão aqui, ó. Isso aqui, se eu não me engano, é um exemplo da apostila. Sabendo que um artigo de 50 mil reais foi vendido com um abatimento de 1.600, encontrar a taxa usada na operação. Taxa. Quantos por cento foi a diminuição? Tá vendo aqui? Então, ele já não deu a porcentagem. Ele quer saber quanto foi a porcentagem de desconto. Vamos ler de novo. Sabendo que um artigo de 50 mil foi vendido com um abatimento de 1.600, ou seja, ele já deu o quê? Os preços. Você vê que naquela questão anterior, ele pergunta o quê? A porcentagem de desconto. A porcentagem de aumento, né? Nesse caso aqui, ele já deu o preço. Ele quer saber a porcentagem de desconto. Olha a diferença, para vocês verem. Nessa questão aqui, cadê? Nessa questão, ele já deu a porcentagem. Nessa outra questão, ele quer saber a porcentagem. Taxa. Aí eu vou colocar em parênteses. Porcentagem. Usada na operação. Tá? Deixa eu só... Cadê? Cadê? Tá aqui. Vamos lá fazer. Então, aqui, não sei se vocês resolveram, gente. Tá no... Se não resolver, não resolvam aí. Vamos resolver. Não resolvo não, vamos resolver. Então, como é que a gente faz? Montando a regra de 3 simples, ó. Olha a regra de 3 simples aqui, ó.
Ou seja, nós temos a coluna porcentagem e nós temos a coluna preço. Vou colocar as duas colunas aqui, para ficar mais fácil vocês verem. Nós temos a coluna preço e nós temos aqui a coluna porcentagem. Nós temos essas duas colunas, né? Então, nós temos, sempre vai ser uma coluna da porcentagem e uma coluna da variável que a gente quer, nesse caso, o preço. Entendeu? Professor. Oi. Quando, por exemplo, dá para simplificar, por exemplo, 1000 por 100%, aí só corta os zeros, dá para fazer isso. 1000 por 100%? Uhum. Aí só cortar os zeros e simplificar. Não, nesse caso não. Você está falando isso aqui, 1000 por 100%. Não existe isso, certo? Entendeu? 1000 por 100%. Não. Aqui você não pode fazer porque você está... A fração você está dentro da porcentagem. Então, aqui você está fazendo a forma fracionária e a porcentagem tudo junto. Certo? Entendeu? Isso aqui não pode. É uma coisa ou outra, né? Ou a forma fracionária ou a forma percentual. Ô, Paulo, para fazer Oi. essa conta, poderia só pegar 50.000 e dividir por 1.600 e colocava um número mais aproximado entre a divisão deles dois? É o contrário. Não é 50.000 por 1.600. É 1.600 por 50.000. Tá vendo? Muito cuidado nisso aqui. É bom que você fez essa pergunta. Podia só dividir 50.000 por 1.600. Às vezes, a gente vai fazendo a lógica e a lógica pega uma pegadinha do malandro com a gente, né? Principalmente na matemática. Por isso que eu aconselho, não faça nenhuma conta de matemática usando lógica. Mesmo que você tenha problema de tempo, estou correndo contra o tempo, mas tenta botar no lápis. Certo? Não custa nada você pegar um rascunho, porque se você fizer 50.000 por 1.600, você erraria a questão. Porque se nós fizermos os meus por extremos, vou colocar do jeito que, passo a passo, vamos lá. Se nós fizermos os meus por extremo, vai ficar 50.000 vezes x, vezes x, é igual a 1.600 vezes 100. Não bota porcentagem, certo, Carlos Roberto? Só o 100. Então, aqui não vai as variáveis, não vai as unidades, por exemplo. Então, aqui ficou 50.000x é igual a 160.000, né? 160.000, 1.600, 2, Correto? Podia cancelar esses 4 zeros, né? Podia cancelar esses zeros aqui. Não vou cancelar, não. Os 50.000 está multiplicando, passa de 20. Então, o negócio não era 50.000 dividido por 1.600. 160.000 dividido por 50. Tá vendo que a divisão é diferente? Não era o 50 por 160. Era 160, vai ficar 16 por 50. 16 por 5, desculpe. Vamos cancelar esses 4 zeros para não atrapalhar a nossa conta? Vou pintar de azul. Esse roxo de roxo é porque cancela, viu? Que está cancelado. Vamos cancelar 4 zeros com esses 4 zeros aqui para não atrapalhar na conta, né? Pronto. Isso aqui que eu cancelei ficou 16 por 5, que é diferente de 5 por 16. É verdade? Às vezes a lógica... fiz a lógica. Você faz uma pegadinha no malandro. 16 por 5 dá 3,2%. Se fosse 5 por 16, dava 0, alguma coisa. Então, aí a resposta. A porcentagem de desconto foi 3,2%. Tá? Dá um desconto de 1.600. Dá quanto? Deu 3,2%. Aí é a continha. Certo? Então, um conselho que eu dou, claro que segue, quem achar melhor, é você tentar fazer as contas usando o lápis, não usando a cabeça. Porque se você, na lógica de botar 5 por 16, ou 50 por 160, vai dar errado. Na verdade, é 160 por 50, ou 16 por 5. Ok? Deixa eu ver no chat se tem alguma dúvida.
Valeu, João Pedro. A aula vai estar lá no Classroom, certo? Deu para entender, gente, aí? Deu para entender? Sim. Sim. Então, muito cuidado, você tem que saber o que é que está pedindo a questão. Então, todas as questões que envolvem problema, você tem que ler. Eu, particularmente, leio 2 vezes. Raramente eu leio uma vez a questão. Certo? Eu leio uma vez, vejo o que é que está pedindo, circulo, eu costumo sublinhar os valores, ou circular os números, né? Então, por exemplo, eu já circularia 50 mil, já destacaria isso aqui, eu já destacaria 1.600, eu costumo fazer isso. Depois, vou ler de novo, vou colocar os dados, eu coloco isso aqui, ó, coloco os dados e leio de novo se passou alguma coisa despercebida, certo? Eu costumo ler no mínimo 2 vezes cada questão. Claro, é de cada um, né? Tem gente que resolve de cabeça, certo? Resolve, mas eu não costumo fazer isso. Às vezes, faz um glu-glu e aí, um pegadinho no malandro. E uma questão simples, você erra de graça. Se você estivesse fazendo um concurso, já deixei de passar no concurso por causa de meia questão. Se eu tivesse acertado uma questão, né? Que eu precisava de meio ponto, cada questão valia 1 ponto. Se eu tivesse acertado uma questão de matemática, mais uma, se eu me deram 10, eu fiz 9, eu fiz 8. Se eu acertado mais uma, eu tinha passado. Vamos outra questão. Então, aqui nessa parte aqui, que eu não coloquei no Classroom para vocês ainda, mas eu vou colocar hoje, exercício resolvido. Outro exemplo. Não, vamos lá para os nossos exemplos, que esse aqui já está resolvido, né? Esse aqui, esse aqui. Deixa eu aumentar a fonte, né, meu amigo? Porque ninguém merece uma fonte desse tamanho. Tem 6 questõezinhas para a gente fazer. Tomara que me dê tempo, né? 6 questões, vamos lá. Sabendo que 45% de um número equivale a 36, determina esse número. Então, você tem que saber qual é o total, o 100%. Eu vou colocar de vermelho? Vixe, peraí. Não, meu amigo, 30 também. Vermelho. O que é que eu quero saber? O 100% representa qual número? É isso que eu quero saber da questão. 100% representa qual número? Interrogação. A questão está pedindo isso. Pelo que eu li, a questão está pedindo isso. O 100% representa qual número? Então, vamos colocar na regra de 3, vamos saber. Então, nós temos a coluna percentual e a coluna número. Certo? Então, vou colocar aqui, ó, 36 representa 45%. Primeiro é a coluna número, segundo a coluna percentual. O 100% representa qual número? Então, qual número X é representado pelo 100%, que é o total, né? É o que eu quero saber. Ó, então, isso aqui você tem que analisar a questão e saber que ele está perguntando qual é o número e qual é o percentual total. O número representa, o 100% representa qual número? Então, ó, então, isso aqui não está dizendo na questão, você tem que analisar e saber que você quer saber qual número representa o 100%, o total, né? Então, é só fazer o quê? Meiãos pelos extremãos. Meios por extremos. Professor, Diga. e se fosse, por exemplo, algum cálculo de porcentagem com pi? Com pi? Uhum. Com pi? Mas não, você está falando do pi agora? Uhum. Não, mas não tem porcentagem de pi. O pi é 3, Vixe, Maria, deu uma 3, quanto? 14. Certo? O pi é 3,14, né? Então... Não, mas pi% de tal número, aí é possível Pi%? Não. Pi% não. Pi% de tal número, não. Aí foi viagem, não dá, não. Então, pi representa um número só, 3,14, né? Então, meios por extremos, Carlão, é 45x é igual a 3.600.
3.600, né? 36 mais 2 zeros. 45 está multiplicando, vai passar dividindo. Por favor, alguém tem uma calculadora fácil e pode saber quanto é 3.600 por 45? Oitenta. 80. Aí, o número é 80. Tá vendo aí? Resposta. Oitenta. Aí. Então, só foi montar a regra de 3 simples. Cheguei no resultado. Para vocês anotarem, né? Professor, na prova Oi. vai ter regra de 3 compostas? Não, só porcentagem. Pode ir para outra questão? Nós temos 6. Dá tempo de fazer. Está meia hora de aula ainda. Se alguém quiser anotar, é só me pedir que eu volto, certo? Ou se alguém não entendeu. Em uma turma de 40 alunos, 45% são meninos. Quantos meninas e meninas tem na turma? Para vocês. 2 minutos, vamos lá. Leiam a segunda questão. Me dê a resposta em 2 minutos, que eu vou fazer depois. Deixa eu só me mutar aqui, para não atrapalhar. Josias, 18 meninos, 22 meninas. Vamos ver se Josias está. Montar a regra de 3 simples, ó. O que eu sei da questão aqui, 40 é o total. Total é 40 alunos. Coisa com de vermelho. Isso aqui significa 100%. Eu já sei da questão que 40 está para 100%, ou representa 100%. Vamos lá. Vamos lá, vermelho, que é a resposta. Pronto. 40 representa 100%. 45. 45% representa quanto, X? Não, pai, você não. Qualquer outra coisa. Eu não posso colocar agora, não, desculpa. Então, só falar. Estou muito ocupado. Pronto, já montamos, ó.
Assim, o X da questão é montar a regra de 3 simples. Montou isso aqui, qualquer coisa diferente disso, está errado, certo? Você pode colocar, por exemplo, a porcentagem, a coluna porcentagem, depois a coluna variável, não tem problema. Você só não pode, Carlos Roberto, colocar esse 45% embaixo do 40%. Nesse caso, você colocou alunos e porcentagem, você misturou as colunas, entendeu? 40 é o total, 100%. 45% representa quanto de número, quantos alunos. Então, é só fazer regra de 3, montei meios por extremos. Vou colocar jogos sem x, certo? Sem x é igual 45 vezes 40. Por favor, vamos fazer um cálculo aí, que eu estou sem calculadora. 100x é igual a 45 vezes 4, 1.800, né? 1.800. 1.800. Já posso cancelar esses dois zeros, hein? Com esses dois zeros, que vai dar 18. Né? Precisa dividir por 1, precisa? 18 cabras. 18 boys. 18 meninos. Muito cuidado. Às vezes as questões perguntam quantas meninas. Muita questão faz isso. Aí, ó, glu-glu e é. Quando ele pergunta quantas meninas, você vai, puf, bota 18 na resposta. E ele coloca no gabarito também 18. Mas ele não perguntou quantos meninos, ele perguntou quantas meninas. Nessa questão perguntou os dois, né? Mas muita questão coloca meninas, quantas meninas há na sala? Você, puf, crente que acertou, glu-glu e é. Certo? Nesse caso, são 18 meninos. Precisa fazer a porcentagem de novo? Não. É só você. Se uma turma tem 40 pessoas, 18 são meninos, o restante é menina, né? João Luca entrou, já estava na chamada. Se de 40 a 18 são meninos, é claro que nós temos 22 meninas. Pronto. Aí é a resposta. Certo? Aí para vocês anotarem, ó. Pode ir para a próxima? Pode. Vamos ver se destravou aqui. Tava travado. Cadê isso aqui? Tá travado ainda, mano. Destrava, destrava, destrava. Destrava, destrava, destrava. Mandei salvar o destrava. Destrava, mano. Vamos ver se tem outra perguntinha aqui quando destrava lá o. Destravou nada? Destravou. Ei, garoto. Terceira. Uma televisão que custava R$ 900 teve um aumento de 50. Qual foi o percentual? Opa, ele quer saber o percentual. 3, 2, 1, 2 minutos. Vamos lá.
30 segundos. Sim. Acabou o tempo. Eu coloco 2 minutos. Isso aqui não é de propósito, quer dizer, é de propósito, né? Que é mais ou menos o tempo que vocês têm. Mais ou menos não, é menos do que o tempo que vocês têm na avaliação nossa. Mas é mais ou menos o tempo que você tem, por exemplo, quando vai fazer uma prova de Enem. A prova de Enem você tem entre 2 e 3 minutos por questão, para resolver a prova no tempo. Né? Por isso que a gente vai treinando isso. Então, no Enem Diga aí, tem Carlão. no Enem tem que fazer tudo rápido? Limita tão pouco Mais ou menos assim? 3 minutos por questão. O tempo é mais ou menos 3 minutos por questão. Claro que no Às ensino vezes médio tem vocês vão questão que eu trabalhar isso demoro mais, né? 17 minutos para fazer. Aí, cara, aí... Por isso que eu digo, não tá sabendo uma questão, passa para outra. Então a gente já vai treinando isso. Não está sabendo uma questão, está em dúvida, você não fica 10, 15 minutos numa questão. Passou 5 minutos, você está na leitura, não fez nada ainda, passa para outra. Certo? Depois você volta. Porque se você se engancha numa questão, você é como se fosse aquela pilha de dados. Já derruba tudo. Né? Então, você leu essa questão 3 e não entendeu, leu de novo, não entendeu, ou você viu 5 minutos, vamos passar para a quarta. Depois eu volto para essa. Uma televisão que custava 900 teve um aumento de 50. Então, nós temos dois valores, mas quero saber o percentual. Então, eu já sei que 900 está para quanto? Para 100, né? 900 não é o total? 900 está para 100%. Então, nós temos a coluna valor e porcentagem. Eu não quero saber o percentual, então eu coloco um X aqui. 50 corresponde a quanto? Por cento. Montei a regra de 3. Vi que está tudo direitinho, mesmo por extremos. 900x é igual a 50 vezes 100. Professor, olha o chat, Oi. alguém mandou uma resposta lá. É. Não estou vendo não, vi agora. Josias colocou... Peraí, Josias colocou 0,5, Wilson 13%. Vamos ver. O Antônio deu 5,5. Tá vendo que não deu variado? Mas vamos ver qual é a resposta certa. (900x) é igual a 5.000. Já podemos cancelar 2 zeros com 2 zeros. Esses dois com esses dois, para não complicar nada a conta. X vai ser igual a quem? 50 dividido por 9. É quanto, hein? 9 e 5, 45. Acho que é 5,5, né? 5,5? Josias deu 9,5. Vixe, Maria, não sei. Quanto é que dá 50 dividido por 9? 45 dividido por 9 dá 5. Eu acho que é 5,5. Alguém faz o que eu estou sem calculadora. 50 dividido por 9. Pronto. Então, Daniel, não é nem arredondando, é a resposta fechada, né? 5,5%. Não é nem arredondando, é a resposta fechada. Dá exato, né? Já dá uma olhada aí onde é que você errou aqui, ó. Algum passo desse, sabe? Podemos ir para a quarta?
Por mim, pode. Certo. Então, não é que nós temos ainda 3 questões. Nós temos 18 minutos. Uma aplicação financeira rende 8% ao ano. Opa, já deu a porcentagem. Investindo 700 nessa aplicação, na poupançazinha, mas na poupança não rende 8,5 ao ano. Que montante uma pessoa terá após um ano? Aí é matemática financeira. Montante é dinheiro, viu? Sempre na matemática financeira, você pergunta qual é o montante, qual é o tutuzinho, o cacau, o borrachudo, a pílula, a bufunfa, a grana, o dólar, a verdinha, o cifrãozinho. Então, o montante é quanto dinheiro. Então, ele quer saber quanto real isso representa. 8,5% ao ano. Então, quanto é que você aplicou? 700. Opa, então 700. Eu quero saber quanto é 8% de 700. Então, o que eu quero saber é quanto é 8,5% de 700. Você pode fazer daquela forma fracionária, decimal ou na regra de 3. Vamos fazer pela regra de 3, né? Então, 700. Travou de novo? Deixa eu destravar aqui. Então, eu sei que 700 está para quanto? 100%. É o total. 8,5 corresponde a quanto? 8,5%. É quanto? X. Montei a regra de 3, agora fazer o que, Carlão? Meus por extremos. 100x é igual a 8,5 vezes 700. 100x é igual a quanto é que dá isso? 700 vezes 8,5. 700 vezes 8 dá 5.600. 5.600 com 350. 5.950. Veja se eu estou certo. Veja se eu estou certo aí. Tá certo, 5.950. Pronto. Esse 100 está multiplicando, passa dividindo. 5.950. Já pode cancelar um zero, certo? Se quiser, um zero com outro zero. Dividido por 100. Mas aqui não tem segredo, que é só você passar a vírgula que está aqui. 2 casas para a esquerda. Vai dar 59,5. Certo? Mas isso aqui não é a resposta. O montante, é a quantidade de dinheiro, vai ser 700 que você aplicou, mais o que rendeu. Esse é o montante. Presta atenção na questão. A questão não está perguntando quanto rendeu. A questão está perguntando qual é o montante. Tudo junto. Quanto rendeu, mais o que já tinha sido aplicado. 1, 2, Então, 700 mais 59,5, a vírgula abaixo de vírgula diz o que dá 759,5 reais. Muito cuidado, muito cuidado. Se eu colocar 59,5, tá certo? Não tá. Então, se você deixar só aqui, você não tá certo a questão. Tá errada a questão, porque não está perguntando quanto rendeu, está perguntando qual é o montante. Quanto tem na sua caderneta de poupança, por exemplo, depois de um ano. É depois de um ano? Então, a resposta não é 59,5, é 759,5. Aí eu multiplico isso por 365. Não. Ele está perguntando um ano. Então, se ele rende 8,5% ao ano, isso aí é que você vai ter depois de um ano. Certo? Se você multiplicar por 365, não dá. É por dia. É como se você fosse 8,5% ao dia, aí tudo bem. É verdade. Né? Aí você multiplica. Quanto é que você tem num ano? Aí você multiplicar isso aqui por 365. Mas é 8,5% ao ano e ele quer saber quanto rende ao ano. Então, não multiplica por nada. Certo? Multiplica pela quantidade de meses? Não multiplica por nada. Essa é a resposta.
Não rendeu 59,5 foi num ano. R$ 59,50 que você ganhou num ano. Então, depois de um ano, você vai ter 759,5. Não multiplica por nada esse valor. Essa é a resposta. Certo? Vamos para 5. Um terreno que custava 50 mil há 2 anos teve uma valorização. Valorização quer dizer o quê, Carlos Roberto? Aumento, né? Aumentou o valor. Valorizou. Então, opa. Nos últimos 24 meses, qual o valor atual do terreno? Quer dizer, depois de 24 meses, né? 2 anos, ó. 2 anos, 24 meses, está coerente. 2 anos são 24 meses. Então, eu quero saber quantos reais isso representa. 16%. Valorizou quanto? Qual o valor atual? Ó, qual o valor atual? Não é o que aumentou, ele quer saber o valor atual. Quanto é que está custando? Entendeu? O terreno era 50 mil, valorizou 16%, ele está valendo quanto hoje? Então, vamos lá. Alguém está com o microfone ligado? Eu acho que é Carlos Roberto. Ó. 50 mil representa 100%. Tá? X, 16% de 50 mil representa quantos reais? 16,5%, né? Representa quanto? Meu terreno está valendo quanto? Agora. Meio por extremos. 100x é igual a 50, 3, vezes 16,5. Vou precisar da ajuda dos universitários aí. 100x é igual a 50 mil vezes 16,5, gente, por favor. R$ 825.000. 825 mil. Aí agora, já pode cancelar esses dois zeros. Não perder tempo, né? Cancela esse zero. Esse zero. Vai-se embora. O terreno aumentou R$ 8.500. 8.250, desculpe. Essa é a resposta? Nelson. Ele está perguntando quanto é que vale. Ele não está perguntando quanto aumentou. Olha a interpretação. Olha o português usando na matemática aqui. Aqui é quanto aumentou. Aqui é quanto aumentou. Mas até quer saber quanto está custando. Qual é o valor. Por isso que eu grifei aqui. Ó. Fez a questão, colocou 8.250, está certo? Está errado. Porque você está respondendo quanto aumentou. Mas ele quer saber quanto custou. Quanto está valorizando. Qual é o valor. O valor atual vai ser os 50 mil, mais, porque é valorizado, 8.250. E vai dar igual a quanto, Carlos Alberto? 58 mil. 58.250. Essa é a resposta. O povo ainda pergunta, eu acertei a questão. Não. Se você colocar até 8.250, você não acertou. E estou perguntando quem? Qual é o valor? Então, se o terreno custava 50 mil, valorizou, o cara pergunta, quanto é que está custando hoje? Você vai dizer 8.250? Aí o cara, eu te compro. Né? E o terreno custava 50 mil. Quanto é que está custando hoje? Aí você diz, 50 mil, valorizou 16,5%, 8.250. 8.250, vi? Compra aí. Está fechado o negócio, aí você perdeu o dinheiro. Mas, eu enganei. Não, já fechou o negócio. A gente faz isso, viu? Não, eu só disse o que aumentou, não disse quanto é que está valendo. O que está valendo é 58.250. Certo? Apertou a mão, fechou o negócio. Podemos ir para outra? Quer anotar aí? Podemos ir para a próxima?
Pode ir para a próxima. Essa questão 6 é típico de IF, certo? É tipo questão de IF. Segundo o censo do IBGE em 2010, o Brasil tem 147,4 milhões de pessoas com 10 anos ou mais que eram alfabetizados, o que correspondia a 91%. Então, eu já vou grifando aqui, 147,4 corresponde a 91%. Opa, já sei que 147,4 está para 91%. Determina o número de brasileiros com 10 anos ou mais em 2010. Então, se 147 milhões corresponde a 91%, 10 anos ou mais, ó, isso aqui está coerente, ó, 10 anos ou mais. Então, aqui também tem 10 anos ou mais. Então, isso aqui está coerente com aqui. Então, eu quero saber os 100%. O número de brasileiros é o 100%. O número total, eu podia dizer, de brasileiros com 10 anos ou mais, né? Então, nós temos uma relação desses dois valores com esses aqui, ó. Então, 147,4, claro que a resposta vai dar milhões, certo? Corresponde ou está para 91%. Quantos milhões correspondem 100%? É a regra 3 montada essa. Essa é a montagem da regra 3. A resposta vai dar milhões, viu? A resposta vai ser milhões. Eu não coloquei aqui para não ficar muito. Então, agora vamos para meios por extremos. Vamos lá. 91x é igual a 147,4 vezes 100. É 47,4? É. 91x é igual a... Precisa multiplicar? Vamos poupar tempo, né? Vamos só deslocar a vírgula duas casas para a direita. 147,40. É isso? Vamos conferir. A vírgula estava aqui. 1, 2. Parou aqui. 14.740. Vamos poupar tempo, né? Multiplicação por 10, 100 mil, ou divisão, só desloca a vírgula. Então, aqui não tem como cancelar nada, então vamos fazer a divisão, que é o mais difícil, né? Fazer essa divisão. 14.740 dividido por 91. Com certeza vocês estão usando a calculadora, mas lá na prova, se fosse prova presencial, a gente tem que fazer a continha. 14.740 dividido por 91. Eu começaria dividindo 147 por 91. Que daria 1. Depois dividiria o dano. Dá 161,95. 161,90. 970. É uma dízima, vamos dizer, mas... 161,9 aproximadamente, É. né? 161,9 milhões. Não, 161,9 milhões. Claro que você vai fazendo a divisão, já dá, os gabaritos já dão alguma resposta, certo? Por exemplo, muitas vezes você faz a divisão, aí todos os gabaritos têm a ordem de 100 milhões. Aí coloca um 6, aí tem gabarito que tem 8, tem 1 e 8, aí você já cancela ele. Tem gabarito lá, letra que tem 1 e 5, aí você já cancela, você já sabe que é 1 e 6, né? Às vezes você dividindo, fazendo divisão, chegou no 1 e 6, você já às vezes já mata a questão, porque só uma questão tem 1 e 6, a outra é 1 e 5, 1 e 7, 1 e 9. Às vezes você elimina duas, aí fica duas, aí você vai para 161, assim. Às vezes, numa questão de prova, de concurso, assim, você não precisa fazer a divisão toda. Você poupa tempo sabendo, vendo o gabarito. Se essa aqui deu 1 e 6 a divisão, sem ter terminado, às vezes você já mata a questão. Certo? Deixa eu salvar aqui, que essa listinha eu vou colocar lá no Classroom. Já salvei? Alguma dúvida, gente, nessas questões
que eu fiz aqui, nessas 6, nessa revisãozinha de porcentagem. Nós temos 2 minutos ainda de aula. Ficou alguma dúvida? Alguém quer que eu faça outra questão novamente? O chat está aberto. Se quem quiser alguma dúvida, é só me perguntar no chat. Se eu faço a tal questão de novo, eu faço. Só esperando da hora que libero vocês, certo? Falta menos de 1 minuto. Quarenta segundos, na verdade.